Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então, vamos iniciar a parte de organografia vegetal e aí eu vou iniciar por raízes. Antes de entrar em algumas estruturas específicas, vamos entender, de forma geral, como que é formada uma raiz. Então, vocês estão vendo aqui uma estrutura de um tipo de raiz bem comum em plantas. Eu vou mostrar que existem variações com relação a essa morfologia externa, mas isso daqui ajuda bem a gente a compreender os diversos tipos de raízes, né? Porque esse é um dos tipos mais comuns que ocorrem dentro do reino vegetal. Então vou iniciar de baixo para cima, porque a raiz inicia-se realmente de baixo para cima. O ápice de uma raiz é a parte de baixo, que é essa região aqui chamada de região de divisão celular. Tá? Vocês estão vendo aqui ela iniciando bem na parte mais próxima à ponta da raiz mesmo, né? Que isso aqui se chama região apical da raiz, que é a região de divisão celular. É exatamente nesse ponto aqui onde as células se dividem com alta intensidade e que não assumiram ainda o seu formato nem a sua função final. Então elas são chamadas de células indiferenciadas, né? Provavelmente vocês já viram esses conceitos na disciplina de biologia celular. Em seguida, logo acima da zona de divisão celular, existe a região de alongamento, que é aquela em que, depois que ocorrem as divisões celulares, as células aumentam de tamanho, tá? Aumentam de volume. Aí elas se alongam, e quando elas se alongam, logo depois que elas se dividem, elas empurram a parte apical para baixo, né? Eu espero que fique claro. Então, células se dividem, e essas próprias células que estão se dividindo agora, com o tempo, elas vão se alongar, e aí elas vão empurrar um outro conjunto de células que vão permanecer nessa região para uma localização mais profunda no solo. Ok? Então, sempre que elas vão se dividindo, elas vão mantendo uma mesma célula aqui nessa região e vão deixando uma descendente que depois vai se alongar. Tá? Em anatomia vocês veem detalhe desses processos de divisão. A questão é que sempre permanece um número fixo de células nessa região e as suas derivadas se alongam e aí empurram esse número ou esse conjunto de células mais para baixo. Só que ao empurrar esse conjunto de células para baixo, em uma raiz que cresce num solo contendo diversas partículas como grãos de areia, argila, silt, rochas, raízes de outras plantas e por aí vai, então isso pode causar danos físicos a essa região de divisão celular. E aí, para proteger essa região, existe uma outra região, um outro conjunto de células, aliás, que formam uma região chamada de coifa, ou região da coifa. Esse conjunto de células são derivadas também das células da região apical, só que elas não formam uma estrutura muito fixa, não são muito aderidas à raiz, e aí ao se chocar com as partículas do solo, elas vão se soltando. E aí quando elas vão se soltando, elas vão absorvendo o impacto físico do aprofundamento das raízes. Tá? Então esse é o objetivo da coifa, exatamente proteger uma região muito importante para as raízes, que é a região de divisão celular, que é também chamada de região meristemática da raiz. Por que é importante? Porque se acontecer danos nessa região, isso vai atrapalhar o crescimento de raízes. A raiz ainda tem raízes laterais que podem crescer, mas o processo de crescimento da planta, de exploração de um solo, vai ficar prejudicado se ocorrer danos na região de divisão celular. E daí vem o objetivo da coifa, que é proteger esse local. Bom, então após a região de alongamento, vem a chamada região de maturação, que é onde existe a região da raiz que é a principal responsável pela absorção de água e de nutrientes minerais. É nessa região aqui que estão localizados os pelos radiculares, que são células da epiderme da raiz, que se alongam em um determinado local para manter ou para aumentar a superfície de contato com os solos, né, com as partículas do solo.
Então isso facilita muito os processos de absorção de água e de nutrientes minerais. Existem outras características anatômicas nessa região que facilitam também a absorção, que aí eu vou comentar um pouco, mas vocês vão estudar com detalhe na disciplina de anatomia e na disciplina de fisiologia vegetal. Bom, então, isso daqui é a estrutura, vocês veem que é como se fosse uma amostragem dessa parte aqui da raiz principal, mas a raiz, né, normalmente ela se divide em raízes secundárias, em raízes terciárias, que saem da secundária e por aí vai, tá? A divisão ela é muito intensa, chega a ter uma quantidade muito grande, dependendo do porte, né, dependendo do hábito de crescimento das plantas. Mas se eu fizer uma amostragem desse tipo aqui, na região apical, por exemplo, de uma raiz terciária, e observar essa estrutura, eu vou ter exatamente a mesma formação, tá? A mesma, vai ter também uma região de divisão celular, uma região de alongamento, uma região de maturação, vai ter uma coifa para proteger na região de divisão celular e por aí vai. Se eu fizer isso na raiz secundária também, tá? Toda essa estrutura aqui básica, ela vai se repetindo em raízes da maioria das plantas, né? Que a gente vai ver que tem algumas diferenças específicas, mas de forma geral, a organização de uma raiz, ela vai obedecer essa lógica aqui, de região de divisão, alongamento, maturação, e acima da região de maturação vem a região em que surgem as raízes laterais, né? Em que a raiz se ramifica, produzindo as secundárias, terciárias. Então, até esse ponto aqui é o local em que ocorre a absorção com mais intensidade. Ou a absorção ocorre, é claro, também nas raízes que se ramificam, porque também vão ter pelos radiculares, né, como eu acabei de falar. E essa parte aqui do local em que a raiz está se ramificando, ela vai ter função de transporte do que foi absorvido nas outras partes da raiz. Tá? Então, água, nutrientes minerais que vão sendo absorvidos tanto na raiz principal quanto nas raízes laterais, eles vão sendo transportados por essa região da raiz que produz a ramificação, e é claro que a raiz secundária também vai tendo função de transporte no local logo acima, após o ponto em que ocorreu a divisão, né, a ramificação dela, porque aqui nessa região vai predominar tecidos vasculares envolvidos no transporte. E quanto mais grossa, né, quanto mais espessa for essa região, maior é a capacidade de transportar seiva, ou seja, de transportar a água e os nutrientes minerais que estão sendo absorvidos nas diversas regiões contendo pelos radiculares da raiz. Né, a estrutura é bem simples de compreender, né, e a sua função também. Eu dei uma detalhada aqui na explicação para a gente entender a lógica geral, mas dos órgãos vegetais que nós vamos estudar aqui na disciplina, as raízes são os mais simples que existem. Por isso que eu inicio a disciplina também falando sobre raízes. Então vamos adiante. Então, baseado no slide anterior, né, que eu mostrei as partes vegetais, então a gente pode definir a morfologia da raiz, né? Vou começar mais uma vez aqui de baixo para cima, porque a raiz realmente começa de baixo para cima, né, no seu processo de formação. Então, só para reforçar aqui, a gente tem a coifa que serve para proteger a zona meristemática, ou seja, o local de divisão celular, né, que eu já comentei a importância dele. Depois disso vem a zona meristemática, que é formada por células indiferenciadas ou pouco diferenciadas, que tem como função exatamente formar os outros tipos de célula de uma raiz. E aí vem depois, né, logo acima, a zona de alongamento, que é lisa, ou seja, que não tem pelos radiculares, que são as células exatamente originárias daquelas da zona meristemática, né, que eu falei que ficava, quando ocorria divisão celular, uma permanecia na região meristemática, a sua derivada ficava, no caso de raiz, um pouco mais acima, que aí quando ocorre o alongamento, ela empurra, elas na verdade são várias que estão se alongando ao mesmo tempo, empurram a região meristemática mais para baixo. E aí elas são responsáveis pelo crescimento, porque quando um tecido vegetal aumenta de volume, né, quando a célula se expande, é exatamente ali que acontece o crescimento, que a gente consegue visualizar, né? Porque quando uma célula vegetal se divide,
ela não vai ter um tamanho maior, né? Então imagine que eu tenho tentar desenhar aqui uma célula vegetal. Se ocorrer uma divisão celular aqui, vai produzir duas células, mas com tamanho igual, né? Não vai ter aumento de volume. Mas quando essas duas células se expandirem, né, aumentarem de tamanho até, digamos assim, chegar no tamanho que existia de uma célula inicial que existia, então isso daqui sim é crescimento, é aumento de volume, e aí isso faz com que a parte que está abaixo, que é a região meristemática, seja empurrada. Ok? Então daí depois vem a zona pilífera, que é onde tem os pelos radiculares, que é o local de absorção de água e de sais minerais, né? Eu já comentei isso também. Depois vem a zona de ramificação, onde formam-se as raízes laterais, então secundárias, terciárias e por aí vai. E no caso da raiz principal ocorre o aumento de espessura, que eu falei, né, que quanto mais a raiz aumentar de espessura naquela região, maior vai ser a capacidade que ela vai ter de transportar a água e os sais minerais que estão sendo absorvidos nas regiões pilíferas, né, nos diversos locais de ramificação que contêm pelos radiculares. E depois, né, vem as raízes laterais que eu mostrei lá no esquema anterior também. Tá? Então basicamente a gente tem esse tipo de morfologia para raízes. Eu falei naquele primeiro slide desse tipo aqui. Vocês estão vendo esse grupo de plantas aqui chamado de eudicotiledôneas, que contém um tipo de raiz chamado de raiz pivotante ou axial. Axial vem de eixo e pivotante vem porque ela vai abrindo espaço, né, no solo, vai aumentando, vai crescendo em direção à profundidade do solo, que contém todas aquelas partes que eu defini lá, tá? Além desse tipo de raiz axial e ou pivotante, existe um outro tipo muito comum dentro do reino vegetal, que são as raízes chamadas de fasciculadas, que ocorre no grupo de plantas monocotiledôneas. Não se preocupem por enquanto com esses grupos de plantas, provavelmente vocês já conhecem, né, já ouviram falar, mas eu vou definir eles com bem detalhe na segunda parte de nossa disciplina, tá? E aí eu descrevo com detalhes as características de cada grupo vegetal, mas por enquanto eu só quero mostrar que entre eles existe uma forma ou uma morfologia básica de raízes. No caso de raízes fasciculadas, a raiz axial ou pivotante ela não vai se destacar, porque logo após a germinação, ou as outras raízes que crescem, né, do lado dela vão atingir o mesmo tamanho dela ou até um tamanho maior, ou então ela vai se atrofiar e vai deixar de existir, tá? Vai morrer por conta própria, e aí o que vai predominar são apenas as outras raízes que surgiram, né, que se ramificaram de um local logo depois do surgimento da raiz, né, depois da germinação, ou então essas raízes fasciculadas, elas podem surgir do próprio caule. Eu vou comentar mais adiante como é que isso acontece, tá? O que é importante é que nesse caso aqui a gente não vai ter um destaque de raiz, né, vai ter diversas raízes ocupando uma porção muito próxima à superfície. Elas não vão se aprofundar tanto. No caso de plantas que têm raízes axiais, aí ela pode ter um sistema radicular muito profundo. No caso de plantas com raízes fasciculadas, não tem como ter um sistema radicular profundo, porque uma das principais regiões para aprofundamento do sistema radicular é exatamente a raiz pivotante, que não existe, tá, no caso de monocotiledôneas. Ok? Então eu vou mostrar também diversos exemplos desses dois tipos aqui de raízes. Bom, então no caso de plantas, tá, a raiz ela ocupa um volume muito grande, ocupa uma porção muito grande dentro dos solos, e em grande parte de espécies vegetais, o investimento para a produção de raízes é maior do que o investimento para a produção de partes aéreas, tá? Muitas plantas elas gastam muito mais energia produzindo uma estrutura abaixo do solo, porque dependendo do ambiente em que elas sobrevivem, água e nutrientes minerais são recursos mais escassos do que luz na parte aérea. E aí elas precisam realmente ter uma estrutura que possa absorver esses recursos, né, de forma a manter, né, a sua sobrevivência num determinado local. Então por isso que muitas vezes a gente vê plantas com raízes muito mais profundas,
do que parte... Aliás, a gente não vê, né? Porque a gente só vê a parte aérea, então a gente não tem noção do que tem ali abaixo do solo. Mas para alguns estudos já feitos, eu estou mostrando aqui alguns exemplos de plantas que investem muito mais em raízes do que em partes aéreas. E, por exemplo, num ecossistema seco como a caatinga, a maior parte das plantas que conseguem sobreviver, né, no caso de plantas arbóreas, que conseguem sobreviver durante a estação seca e passar para o próximo ano, elas investem bastante em raízes. A maior parte delas tem muito mais biomassa na raiz do que na parte aérea. E aí a gente imagina que é um bioma pobre, né, que tem pouca biomassa ali, porque a gente só consegue ver a parte aérea, mas tem muita coisa abaixo do solo. Só que raízes é realmente difícil de estudar, né? Não é porque ninguém queira. Todo mundo entende a importância, a adaptação que é necessária para que as plantas sobrevivam em diversos ambientes. Só que é difícil estudar raiz. Porque, por exemplo, imagina o caso de uma árvore dessa, tá? Isso aqui é um pinheiro. Para você conseguir cavar 10 metros de profundidade sem danificar raízes é impossível. Dá para fazer algumas amostragens, mas quase sempre que você for tirar uma determinada região de raiz, vai quebrar alguma coisa, vai ficar alguma coisa no solo que não vai poder ser coletado, né? Então, isso daqui que vocês estão vendo é baseado em modelos matemáticos, né? Modelos de modelagem mesmo de raízes, e também em estudos de coleta de amostras no solo, tá? Em diferentes profundidades, em diferentes distâncias em relação ao caule, e aí vai se fazendo, vai se entendendo, né, mais ou menos como é que se forma ou como é que as raízes se espalham ali no solo. Tá? Então, como é a parte menos estudada, é o que a gente tem menos informação, tanto para a disciplina de morfologia e que a gente está vendo aqui, como para as disciplinas de anatomia e de fisiologia também, tá? E, mais uma vez falando, né, é muito importante estudar raiz, né, mas por enquanto, simplesmente nós não conseguimos estudar bem as raízes como a gente consegue estudar as partes aéreas, né? Então vamos adiante. Eu quero mostrar aqui essa estrutura, tá? Vocês vão ver isso daqui em detalhe na disciplina de anatomia, e eu comento também na disciplina de fisiologia vegetal. Mas eu quero só comentar uma coisa aqui ligada à nossa disciplina. Então vocês estão vendo essa partezinha amarela aqui é como se fosse um corte. Isso daqui em anatomia se chama corte transversal de um tecido, e ela estaria sendo observado, né, no microscópio, teoricamente. É claro que isso aqui é um desenho, tá? Mas vamos imaginar que essa estrutura está sendo observada no microscópio. Então a gente tem essas regiões aqui internas de uma raiz. Você vê que esse corte foi feito exatamente na região dos pelos radiculares, que são mostrados aqui como extensões das células epidérmicas, tá? Essa região aqui, como eu falei, é a principal responsável pela absorção de água e de nutrientes minerais. Então, o processo de absorção ocorre por causa dos pelos radiculares e ocorre também por causa dessa região interna aqui, chamada de endoderme. Tá em inglês aqui, mas em português seria endoderme. Esse ponto aqui, ele é essencial para o controle de nutrientes que estão sendo absorvidos do solo. Muitas vezes as raízes absorvem nutrientes contra o gradiente de concentração no solo. Elas precisam acumular mais do nutriente do que a quantidade que tem disponível no solo. E aí o transporte acontece, né? O processo de transporte mesmo, regulado com gasto de energia, ocorre exatamente nessa região. E aí ela consegue acumular, né? As raízes conseguem acumular no local mais interno aqui os diversos nutrientes absorvidos, né? E isso produz um efeito osmótico também, que facilita a absorção de água, tá? Mas por enquanto não se preocupem com isso. O importante é entender que essa região aqui é quem controla os nutrientes que devem entrar na raiz, é a principal região de controle do que deve entrar na raiz, e ela também evita que esses nutrientes que foram absorvidos, eles escapem novamente para o solo. Existe uma camada impermeável aqui, que é chamada de estria de Caspary, que ela evita que eles escapem novamente, tá? E para essa região da raiz e possam voltar novamente para o solo. Isso é importante também para a proteção de raízes contra elementos tóxicos, tá, do solo, que podem ser absorvidos em excesso e causar problemas para plantas. Então esse é o ponto de controle essencial. Mas como eu falei, tá, isso não é objetivo de nossa disciplina.
O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, que tanto no caso de plantas com raízes pivotantes, vai ter a estrutura externa, que contém pelos radiculares, contendo uma endoderme envolvida no controle do que está sendo absorvido. Então isso vai existir nas raízes laterais e principais também, onde vai ter pelos radiculares, e nas secundárias e terciárias e por aí vai. E no caso de plantas que têm raízes fasciculadas, existe uma estrutura bem parecida com essa também, tá? De local com pelos radiculares e endoderme para controlar o que deve entrar e o que deve sair de uma célula. A diferença é que no caso de raízes fasciculadas, como elas não vão se aprofundar muito, todas as diversas, vão ter diversas raízes ramificadas ali, e todas as regiões responsáveis pela absorção e pelo controle da entrada de nutrientes vão estar em uma região bem próxima. No caso de plantas que têm raízes pivotantes, ela vai conseguir, espalhar isso daqui bastante, então ela vai, digamos assim, poder explorar diversas regiões do solo, enquanto no caso de plantas com raízes fasciculadas, isso aqui vai ficar concentrado em uma região mais próxima ao caule da planta. Mas mesmo sendo plantas com morfologia de raízes bastante diferentes, mas a estrutura interna é muito semelhante e inclusive a função dessa estrutura é idêntica, controlar, facilitar a absorção de água e nutrientes e controlar o que deve ou não ser absorvido, o que deve ou não entrar na parte interna de uma planta. Ok? Então, baseado no que a gente já viu, vamos definir raízes e explicar um pouco sobre a sua importância. Então, órgão geralmente subterrâneo. Esse geralmente aqui, eu vou mostrar para vocês que existem diversas exceções. Então, ele está mais relacionado à quantidade mesmo de plantas que predomina realmente dentro do reino vegetal. Raízes que são subterrâneas, mas a gente vai ver aqui ao longo da disciplina diversos exemplos de raízes que não são subterrâneas, tá? Tem como função fixar a planta no solo, a absorção de água e de sais minerais, funciona como órgão de reserva, porque mesmo no caso de raízes que não são especializadas em reserva, quase sempre, aliás, é importante para a planta acumular algumas reservas orgânicas em raízes para que sejam utilizadas em épocas, em estações do ano que o crescimento é desfavorável. Tá? Então, elas, de forma bem geral, têm essa função também de acumular reservas. Mesmo que a gente não possa utilizar isso economicamente, como no caso de algumas raízes que nós consumimos. No caso do ponto de vista humano, então tem importância também medicinal, econômica e alimentar, que a gente consome diversas raízes, como eu vou mostrar mais adiante ao longo de nossa disciplina. Então, como funções, baseado na definição: fixação da planta no solo. Fixação de plantas no solo ela é muito importante em diversos ambientes, mas ela é primordial no caso de árvores. Então, imagine, eu coloquei aqui um desenho de uma árvore bem alta, tá? Isso aqui é uma sequoia que pode chegar ali a 100 metros de altura. E quem é que vai sustentar o peso dessa copa e desse caule tão pesado, um caule lenhoso bem pesado aqui? Vai ter que ser um sistema radicular bem fixo no solo, bem profundo e com raízes muito resistentes também. Ok? Então essa função é muito importante porque é o que vai permitir que essa árvore atinja um local elevado dentro da floresta, possa ocupar um local favorável para fazer fotossíntese, só que ao mesmo tempo ela vai estar sujeita a ventos muito intensos. Então, além do peso da copa e do caule, ela vai ter que sustentar o efeito físico de ventos intensos, porque quanto mais alta uma árvore vai atingir, ela vai estar sujeita a efeitos ambientais mais intensos. E aí, no caso, tudo isso daqui tem que ser sustentado por raízes, E aí só pode ter um crescimento de planta para explorar um local muito favorável da parte aérea se tiver um sistema de fixação bem firme mesmo no solo, tá? Então isso é muito importante para diversos grupos de plantas, mas isso é primordial no caso de árvores que atingem grandes alturas, em determinados ecossistemas. A absorção de água e sais minerais que eu já comentei, mas no caso de árvores, isso daqui vai ser primordial também pelo seguinte: imagine uma copa que está muito distante em relação ao solo e que, por sua vez, ela contém muitas folhas, contém muitas estruturas vivas aqui em cima.
Então elas têm que ser mantidas em grande quantidade com a água que está sendo absorvida lá na parte de baixo das raízes e está sendo mandada, né, com alta intensidade para essa parte de cima. Então, só é possível ter uma planta com uma copa bem desenvolvida se ela também tiver um sistema radicular bem desenvolvido, tá? Porque quanto maior o número de células vivas funcionando na parte de cima, maior vai ser o consumo por água e de nutrientes minerais. Então é só uma raiz mesmo funcionando bem para manter, né, essa estrutura funcionando. Raízes podem acumular reservas, como eu acabei de comentar, tá? Então no caso de árvores também, né, que muitas delas, dependendo do ecossistema, elas perdem folhas na estação seca. Então muitas das reservas elas vão se acumular em caules e em raízes também, tá? Então para a própria planta, essas reservas são essenciais quando ocorrer a próxima estação favorável para o seu crescimento, para que elas possam utilizar essas reservas, né? Então no caso de plantas de ecossistemas secos como caatinga, isso aqui é muito importante também, tá? Passou a estação seca, tem muita reserva acumulada ali que se acumularam durante a estação chuvosa, mas que vão ser utilizadas na próxima estação chuvosa para produzir novas folhas e aí a planta fazer novamente fotossíntese, né? Continuar todo o seu processo de acúmulo novamente de energia. Então ela gasta a energia das reservas, mas ao mesmo tempo acumula mais energia na próxima estação favorável ao crescimento, né? Que no caso nosso aqui é a estação chuvosa. E as raízes elas servem também, então, no caso, para conduzir seiva até a parte aérea e manter, né, essa parte aérea aqui, toda a estrutura da parte aérea funcionando. Inclusive as próprias raízes, né, elas vão consumir um pouco também do que está sendo absorvido na parte de baixo. Então o transporte de seiva serve também para transportar água e elementos minerais para outras regiões da própria raiz, que contém também células vivas e precisam, né, manter o seu metabolismo, manter o seu funcionamento. Então a gente define essas 4 funções básicas de fixação, absorção de água e minerais, reserva e condução de seiva. E aí a gente vai ver que para que isso aconteça, né, tem que existir algumas características em raízes. Então, por exemplo, elas não têm corpo segmentado. O que é isso? É um corpo que logo que se forma ele já apresenta algumas estruturas definidas. Eu vou mostrar no próximo assunto que em caules é dessa forma, tá? Então no caso de raízes, né, elas se formam de forma simples, só depois, né, é que elas vão começar a se ramificar. Então de início elas não são segmentadas, só com o tempo, né, só com o processo de desenvolvimento, que é acima da região de maturação, né, que eu mostrei ali no primeiro slide, é que começam as divisões, as ramificações de raízes. Raízes precisam de ar, por quê? Porque para absorver água em solos, elas precisam utilizar grande quantidade de energia, e aí elas fazem respiração aeróbica, né? Quem já estudou bioquímica sabe que respiração aeróbica produz muito mais energia do que respiração anaeróbica. Então, como esses processos de absorção de nutrientes minerais, eles consomem muita energia, em uma planta num solo sem oxigênio, ou seja, sem ar, né, um solo encharcado, por exemplo, a planta não vai conseguir fazer respiração aeróbica, então consequentemente a raiz não vai absorver nutrientes minerais naquele solo, mesmo que seja um solo rico em nutrientes minerais, mas se não tiver ar, né, não vai ter energia para os processos de absorção. Geralmente subterrâneo, eu acabei de comentar isso, né, sem folhas e gemas. Então folhas e gemas eu vou mostrar em detalhes para vocês, aí eu volto a comentar um pouco sobre isso. Elas se formam nos caules e já tem uma estrutura pré-formada que ocorre logo no início do crescimento do caule. No caso de raízes não existe, porque ela não é segmentada, né, no início. E tem geotropismo positivo. O que é isso? Crescimento em direção ao centro de gravidade do planeta. Tá? Para a maior parte das raízes o crescimento é exatamente para baixo. Existem estruturas, né, que ajudam a planta a reconhecer qual que é o centro de gravidade em raízes. E essas estruturas, né, ajudam com que o meristema apical ali da raiz que está sofrendo divisão celular vá crescendo em profundidade. Tá? Então essa estrutura que ocorre, esse tipo, né, de crescimento. É claro que vocês estão vendo aqui pela própria imagem que eu coloquei aqui, né, que tem raízes que crescem na lateral, mas existem algumas também
a maior parte delas vão crescer em profundidade. Esse crescimento em lateral também ele é necessário para que a planta espalhe seu sistema radicular, explorando diversos locais do solo. Ok? Então eu vou mostrar exceções, né, nessa questão de crescimento de geotropismo positivo. Vocês estão vendo, no caso inclusive de plantas que têm crescimento tem raízes que crescem com geotropismo positivo, que algumas delas se espalham na lateral, mas vocês podem observar que diversas ramificações dessas vão crescer em profundidade, tá? Exatamente, porque quanto mais profunda a planta conseguir colocar seu sistema radicular, maior vai ser a possibilidade de explorar água e nutrientes minerais em locais cada vez mais afastados do local em que ela germinou, tá? Do local em que está ali o caule. Então ela pode explorar diversas regiões ali do solo. Bom, origem das raízes. Pode ser de dois tipos, tá? Existe a origem no embrião, tá? Que aí a raiz ela já vem pré-formada. A gente está vendo aqui embrião de duas espécies de plantas. Para todas as plantas que possuem sementes, a gente vai ver na segunda parte da disciplina, eu vou comentar que existem alguns grupos de plantas que não possuem sementes. Aí a estrutura é um pouco diferente, mas para plantas que possuem sementes, a raiz ela vem pré-formada no embrião. Ela vem na forma de radícula, que é essa estrutura que está aqui, né, já se alongando um pouco, e que às vezes ela nem se alonga muito. E aqui a gente tem também a parte que vai dar origem a folhas e que vai dar origem à parte aérea, né, que já está pré-formada também ali no embrião. Tá? Então essa chamada origem embrionária, que vem logo que ocorre a fecundação, né, e formação de sementes, ela já vai formando, quando ocorre a embriogênese, né, já forma essa estrutura de primeira raiz de plantas. E ela também tem uma origem chamada de endógena, que é quando as raízes se ramificam. Tá? A origem endógena é uma raiz que surge de outra raiz. Então, raízes secundárias, terciárias, por exemplo, elas têm esse tipo de crescimento aqui. Naquela região central que eu falei que é o local em que ocorre o controle da entrada, do que é que deve entrar ou não para a raiz, né, de elementos minerais. Quando essa região deixa de ter importância no processo de absorção, ou seja, em uma região da raiz acima da região dos pelos radiculares, começa a haver o surgimento de raízes laterais. Então, algum grupo de células ali que não tem mais como função controlar o que está sendo absorvido pela raiz, elas começam a sofrer divisão celular intensa, e aí elas vão crescendo e vão rompendo esses tecidos desse local aqui, né? Vocês estão vendo o processo de crescimento. É claro que isso aqui não foi feito de uma raiz apenas, tá? Porque não dá para observar isso daqui em uma raiz viva. Tem que fazer cortes, né, em microscópio e observando em sequência. Tá? Mas aí a sequência seria exatamente essa, né? Então vai rompendo os tecidos dessa região e aí surge a raiz lateral. E quando a raiz lateral surge, ela tem exatamente a mesma estrutura da raiz de onde ela se ramificou, né? Vai ter também a região de divisão celular aqui, depois vai formar uma região de alongamento, né? Depois de pelos radiculares e por aí vai. E aí vocês observam, por que é importante ocorrer a formação exatamente no local em que estão os tecidos vasculares? Porque o tecido vascular da raiz lateral, ele vai estar, aliás, né, os tecidos vasculares vão estar conectados aos tecidos vasculares da raiz principal. Então, o que for absorvido pelas raízes laterais vai ser transportado até a raiz principal, que vai mandar para outras partes da planta. Ok? Então, esse processo de origem endógena, ele existe em raízes secundárias, terciárias, qualquer uma que se ramifica, e existe também em raízes chamadas de adventícias, que eu ainda não defini para vocês, mas que são raízes que surgem dos caules. Tá? Que aí o próprio caule ele pode dar origem a uma raiz endogenamente, tá? Formar tecidos de raízes em regiões próximas aos tecidos vasculares do caule. Por quê? Para que quando a raiz absorver água e nutrientes, já consiga transportar com facilidade esse material até o caule, e aí ele possa distribuir para outras partes da planta. Então essa é a origem endógena, que ocorre para um grande número de raízes, como a gente vai ver
exemplos aqui na nossa disciplina. Então, para definir, né, o que é raiz normal e raiz adventícia, então eu coloquei aqui esse esquema, tá? Raiz normal é porque é a raiz que já surge a partir do que existe no embrião, tá? E aí todas as raízes que se ramificam aqui, a gente diz que tem crescimento normal, ok? Então isso é bem fácil de entender, é o que eu venho mostrando em maior quantidade aqui ao longo da disciplina. Então, tem a parte principal que está pré-formada no embrião, que vai dar origem à raiz axial ou pivotante, é exatamente aquela parte ali pré-formada no embrião, e as ramificações que têm origem endógena, né, mas isso aqui é chamado de sistema radicular normal. E o que é um sistema radicular formado por raízes adventícias? É que raiz adventícia, como o nome diz, ela não é uma raiz normal. É uma raiz que surge do caule ou de outras partes da planta. A gente vai ver a maior parte de exemplos de raízes de caules, tá? Por isso que, no geral, a gente acha que é esse nome, né? A raiz adventícia surgiu do caule, porque a maior parte de exemplos de raízes adventícias, elas realmente surgem de caules. Mas aí eu vou mostrar para vocês também algumas exceções. Ok? Então, essa é a diferença de raiz normal para raiz adventícia. Raiz normal surge de uma raiz principal, então é uma ramificação da raiz principal, que por sua vez se desenvolveu lá no embrião. Raiz adventícia não tem como se desenvolver no embrião, porque no embrião até existe uma raiz pré-formada, mas essas raízes aqui, elas não estão saindo da raiz que existia anteriormente lá no embrião, porque aquela raiz ela pode ter atrofiado e ter morrido, ou então essa mesma planta que ela pode inclusive ter raízes normais, mas a partir do momento em que ela produz raízes que não são ramificações da raiz principal, aí ela está produzindo raízes adventícias. Ok? Então espero que tenha ficado bem claro. Raiz normal que está pré-formada ou suas ramificações, raiz adventícia tem função semelhante de absorção de água e nutrientes minerais, mas não surgem de raízes e também não estão pré-formadas nos embriões. Então isso aqui, por exemplo, é um exemplo de uma planta com raiz adventícia, só que ela não está surgindo do caule. Tá? Essa planta se chama, é do gênero Kalanchoe, vocês provavelmente já viram isso, ou tem até isso no jardim de vocês. Então observem que das folhas surgem essas plantas aqui, nessas pequenas plantas que vão surgindo em cada geminha dessa aqui da folha. Isso daqui é exatamente, isso aqui aliás é uma forma de reprodução vegetativa, tá? Que a planta forma uma descendente sem ocorrer formação de sementes. Então nesse caso aqui, a pequena planta que se forma, ela também já tem raízes, só que essas raízes aqui surgiram de uma folha, não surgiram do caule, muito menos surgiram da raiz principal. Então a gente chama isso daqui também de raiz adventícia. Ok? Então qualquer raiz que não sai da raiz principal, nem está pré-formada no embrião de uma semente, ela é chamada de adventícia. Os tipos mais comuns de raízes adventícias são as que surgem dos caules. Tá? Então aqui eu tenho uma cactácea, tá? um tipo de cactus, que essa parte verde aqui que vocês estão vendo são os caules da planta. Aí eu aproximei aqui, eu tirei uma foto mais próxima aqui para mostrar o surgimento de raízes adventícias. Ok? Essas raízes surgindo de caules diretamente, né? Dá para ver aqui claramente que isso daqui não são raízes surgindo do solo. Né? Não estão, aliás, não são raízes surgindo da raiz principal. São simplesmente ramificações do próprio caule. Então isso daqui, né, mais um exemplo de raiz adventícia. Lembrando que a origem aqui é endógena, né? Então são tecidos internos próximos aos tecidos vasculares do caule que começam a produzir essas raízes aéreas. Ok? Então acho que fica bem claro nessa definição de raízes adventícias. Eu vou comentar mais adiante sobre, quando eu estiver falando sobre classificação de plantas, né? Mas eu acho que não tem dúvidas até agora. Então raízes adventícias elas são muito importantes para diversos grupos de plantas. Entre eles, as chamadas plantas epífitas, que são aquelas que crescem ou sobre galhos de outras plantas, ou sobre rochas, aliás, em local em que a capacidade que esses locais têm de reter água e de nutrientes é muito pequena, comparada a um solo.
Então, muitas dessas plantas elas têm raízes aéreas, que são raízes adventícias, que estão saindo do caule. Que é o exemplo aqui do caso de bromélias, né? Muitas delas conseguem se fixar e conseguem absorver a água da chuva e nutrientes que caem aqui sobre esses galhos de árvores. Poderia ser numa rocha também, tá? Eu vou mostrar ainda alguns outros exemplos, sobrevivendo apenas através de raízes adventícias. Ok? Mas isso é só para exemplificar, né, a função e a utilidade desse tipo de raiz também para o crescimento e a sobrevivência das plantas. Então, por enquanto, a gente fica por aqui nessa primeira parte da disciplina. Na próxima aula eu vou continuar falando de raízes, mostrando sistemas de classificação. Muito obrigado pela atenção.